Ora, boa tarde a todos, os que nos acompanham de modo presencial ou remotamente. Em nome dos elementos do Polo Madeira, agradecemos a divulgação e o apoio da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, da Seção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos e da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas. Informo que na aplicação de visualização deste evento, no lado esquerdo, existe, digamos, um chat onde poderão colocar as vossas questões. Passamos a palavra ao engenheiro Paulo Sousa, que é presidente da APOGEP, a Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, para umas breves palavras. Doutor Engenheiro Paulo Sousa, se fizer o favor, pode ligar o micro, ativar o micro e... Ok, está. Olá, boa tarde a todos. É para mim uma honra participar neste debate e organizado pelo Polo da Madeira da APOGEP e ainda por cima na Ordem dos Engenheiros, uma casa que é muito querida, pois eu, por formação de base, sou engenheiro civil. Gostaria de parabenizar todos os que reservaram este fim de tarde para estarem a debater a inteligência artificial e a gestão de projetos. Em segundo lugar, e porque nunca é demais fazê-lo, gostaria de agradecer publicamente aos membros do Polo da Madeira da APOGEP por esta organização e por todos o aglutinar de vontades que têm feito na Madeira desde que iniciámos o Polo em julho do ano passado. Vivemos tempos complexos e a inteligência artificial é uma inquestionável ajuda para o ser humano e para os gestores de projeto em particular. No entanto, está a lançar grandes desafios e preocupações e, por isso, como a história nos tem demonstrado, o ser humano será capaz de encontrar soluções de conviver e até, quiçá, transformar as ameaças em oportunidades, utilizando os outputs que as ferramentas nos dão em prol de uma sustentável humanidade. A temática é delicada e controversa, mas cá estamos para debater e ouvir a opinião dos grandes especialistas que temos no painel. E a quem muito desde já agradeço a presença e a partilha que irão fazer. Desejo-vos apenas bom trabalho e neste final de tarde e que tenhamos conclusões muito profícuas para nós todos. Muito obrigado. Engenheiro César, pode continuar, faz favor. Obrigado. Obrigado. Agradeço as amáveis palavras da direção da APOGEP e a confiança em nós depositada. Naturalmente que nós Polo Madeira, nascemos em 15 de junho de 2022 e este grupo de pessoas motivadas pelo trabalho cooperativo já deram início a um ciclo de tertúlias, transformação digital, oportunidades e desafios. Como primeiro evento, a 15 de novembro de 2022, as fases ocultas dos dados, falamos em Big Data, em análise de dados e proteção dos dados. Nesta segunda versão da tertúlia, falaremos em inteligência artificial, naturalmente sempre ligada à gestão de projetos. Para introduzir ao contexto da transformação digital, contamos com o nosso ilustre convidado, Dr. Paulo Veiga, que é fundador e administrador da empresa de arquivo de documentação SA, é economista, licenciado pelo ISEC, é pós-graduado em Ciências Documentais, na variante Arquivo, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Do seu percurso profissional consta a direção da Associação Nacional de Jovens Empresários e a presidência da Federação Mundial dos Jovens Líderes e Empreendedores. Recentemente lançou, em coautoria com Rui Ribeiro, a obra Transformação Digital, os desafios, o pensar e o fazer.
Nada melhor, hoje, do que passar a palavra ao Dr. Paulo Veiga para dar a sua opinião sobre a transformação digital e a inteligência artificial. Tenha a bondade, Dr. Paulo, pode iniciar a sua intervenção. Muito bem, muito obrigado a todos pela oportunidade. É um prazer juntar mais vossas tertúlias. Eu penso que é uma tradição portuguesa, as tertúlias também que se está a perder, não é? E, portanto, é com agrado que também vejo estes eventos assumirem esta forma ao fim de tarde, e acredito, é uma pena não estar aí, porque eu até tenho casa na Madeira, já me considero 20% madeirense, e só 20%, porque só vou 20% do tempo à Madeira, porque senão seria mais, não é? Mas é uma ótima terra para, depois de uma tertúlia, irmos beber uma poncha e continuar o debate ainda num ambiente mais informal e se calhar com um tom mais coloquial entre amigos, não é? Porque é isso que são as tertúlias, são reuniões de amigos. Em um tom mais coloquial e se calhar com umas palavras menos próprias, continuarmos a debater estes problemas ou estas temáticas, que não é um problema, não vejo problemas, eu só vejo oportunidades em tudo o que vejo e que faço, mas pronto, é um prazer, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu vou ser muito sintético e na minha abordagem, porque acho que o tema hoje, aqui em concreto, é mais inteligência artificial, e eu vou começar mesmo pela inteligência artificial. Eu faço minhas as palavras do Elon Musk, não é? Mete-me medo. Mete-me medo. E mete mais medo quando o diretor de informática e administrador do nosso grupo começa a utilizar o ChatGPT e diz assim: estou maluco com isto, porque não percebo como é que ele faz isto. E eu sou informático. E eu não percebo como é que ele me dá estas respostas com esta qualidade a perguntas, a questões, a problemas que têm alguma complexidade. Uma coisa somos nós, como os mortais, não é? Que perguntamos ao ChatGPT uma coisa do género: o Benfica vai ser campeão este ano? Podemos perguntar, não é? Eu já perguntei. E o ChatGPT disse que não sabe, mas que acredita que isto não se consegue prever e tudo isso. Foi simpático, não é? É lógico que todos sabemos que o Benfica vai ser campeão este ano. Bom, piadas à parte, a verdade é que a inteligência artificial é resultado do desenvolvimento tecnológico e das ferramentas, hardware e software, onde nós, humanidade, temos vindo a guardar tudo o que é o nosso conhecimento. E, portanto, finalmente alguém arranjou uma maneira de pôr, neste caso do ChatGPT ou outros mecanismos de inteligência artificial para as mais diversas variantes, alguém arranjou forma de o colocar a dar respostas com princípio, meio e fim. E isto é uma coisa extraordinária e que, para mim, está ao nível do descobrimento da roda ou da eletricidade ou da prensa do Gutenberg. Quer dizer, nós é que ainda não nos apercebemos. E, por acaso, até acho estranho e não ter visto ainda nada mais sistematizado. Está bem, porque isto também é um pouco novo, é recente, nós somos inundados com todo o tipo de informação e desinformação, e portanto é natural que, e como vivemos todos a 1000 a hora, é natural que não se tenha dado aqui a atenção necessária, mas por favor deem. E deem esta atenção urgente a estas temáticas, porque temos que ser nós, sociedade civil, a procurar estabelecer os boundaries, não é? Os limites do que é que queremos fazer com tudo isto. Não podemos deixar, com o devido respeito, na mão dos engenheiros informáticos ou na mão dos políticos, decisões que vão afetar as gerações futuras. Já nem sequer pensamos em nós. Eu que sou da geração X, já nem sequer pensamos em nós. Nós temos que pensar, de facto, nos nossos filhos, nos nossos netos. E, portanto, eu penso que, acima de tudo, aqui há um grande ainda desconhecimento da sociedade de uma forma geral.
E não há aquela consciência, aqueles movimentos cívicos, grupos de pressão, grupos de lobby, tertúlias, não é? E todos poderemos contribuir para, em primeiro lugar, um melhor conhecimento e, em segundo lugar, utilizar o bom e o melhor que as tecnologias põem ao nosso dispor. Portanto, eu sobre inteligência artificial, como diz o meu advogado, tenho dito, não é? Agora, sobre a transformação digital e, acima de tudo, aqui aquilo que os meus caros amigos fazem, em particular na gestão de projetos. Não há gestão de projetos sem uma digitalização do projeto em si, do processo. Não há porque hoje em dia os projetos têm que endereçar um objetivo, têm um caminho crítico, têm um caminho alternativo, têm que auscultar e avaliar os impactos em diversas áreas, em diversos stakeholders, que é geralmente assim que se chama, e ao mesmo tempo têm que garantir compliance legal, compliance tecnológico, compliance fiscal, não é? Compliance de proteção de dados. E, portanto, isto não se faz sem ferramentas, não é? Sem ferramentas. E estas ferramentas, e isto é o bom da tecnologia. O bom da tecnologia, para mim, é que nós vivemos, de facto, a humanidade, tal como nós dizemos, eu e o Rui, no nosso livro, que por acaso foi apresentado na FNAC Madeira. O João Paulo teve presente, quando nós fomos apresentar o livro também. E também, se calhar, surgiu também este convite e comprou o livro. Portanto, se quiserem comprar o livro, estejam à vontade. Eu sei que há lá 9, nós monitorizamos. Portanto, é um livro de leitura fácil para ajudar quem? Para ajudar aqueles que estão em lugares de decisão nas organizações e também veem a transformação digital como uma ameaça em vez de uma oportunidade. Como eu estou a ver a inteligência artificial, por desconhecimento, como uma ameaça, muito mais como uma ameaça e muito menos como uma oportunidade. E eu quero pensar de outra forma. E até espero que hoje, é uma pena depois não podemos continuar a conversa pessoalmente ou a ver a nossa poncha, mas contribua para desmistificar um pouco este receio que nós, enfim, pessoas da geração X e que estão em lugares de decisão nas organizações, também temos. Bom, e portanto, estava eu a dizer, para passar aqui para a segunda fase, a segunda parte da minha apresentação, é que nós somos uns sortudos. A vida não é difícil, de uma forma geral. Difícil era para o homem das cavernas, não é? Cada vez que saía da caverna vinha um Raptor T-Rex e pronto, e era muito difícil regressar, ou todas as dificuldades que tinha face ao meio envolvente, porque ele não era a espécie dominante no planeta naquela altura. Portanto, eu tenho imenso prazer em viver e ter a idade que tenho e ter feito o que fiz nos tempos atuais. Porque, apesar de tudo, penso que temos avançado de uma forma sistemática naquilo que todos nós queremos, não é? Que é preservar a nossa raça no planeta e viver mais, com mais qualidade. E, portanto, tudo o que são os avanços na investigação e os mecanismos de investigação médica, como foi o caso agora das vacinas do Covid, quer dizer, já ninguém se lembra de Covid, não é? Estamos todos mais do que vacinados e qualquer dia vem lá o coisinho na vacina da gripe anual e já não é tema, não é? Também não é tema porque a imprensa o deixou, porque entreteu-se com uma guerra. Eu, por acaso, chamo isto a guerra do TikTok, porque só vemos soldados a fazerem TikToks, quer dizer, eu estou habituado à guerra das trincheiras, quer dizer, já nem isso temos. Mas pronto, isso são opiniões muito pessoais. Mas, de facto, nós temos esta grande felicidade de viver num mundo onde o conhecimento, a segurança, enfim, até diria a saúde e a justiça, está bem, mas não pensem em Portugal, não é? Tentem pensar de uma forma genérica, que sabemos que temos muitas dificuldades, mas os outros países terão as deles, não? E os outros continentes têm muito mais dificuldades que nós europeus, que nós somos os privilegiados dentro dos privilegiados, porque estamos no primeiro mundo.
é um orgulho poder usufruir de tudo isto. Em termos de tecnologia, reparem que ela nunca foi tão barata, tão robusta e tão fácil de usar, apesar das nossas limitações. Mas isto é a mais profunda das verdades, não é? E para os da geração do milénio, que estão a entrar agora no mercado de trabalho à séria, ainda mais fácil é. E, portanto, a tecnologia, de facto, está a ajudar-nos muito a avançar enquanto sociedade, enquanto país, enquanto empresas. E é lógico que tudo isto corremos diversos riscos, não é? Desde logo o primeiro, que é esta nossa iliteracia digital. E eu, antes de falar de transformação digital, gosto muito de falar de transição digital. Eu tenho escrito muitos artigos também, os podem googlar, é fácil, para o Observador, por exemplo. E o que eu noto é que as pessoas continuam com muitas dificuldades em entender a tecnologia e o correto uso da tecnologia. E o que está a acontecer é que no ensino, e perdoem-me os professores, que é uma das profissões que eu mais admiro, é ser professor neste país, não é por causa da contestação, é porque os professores transmitem o seu conhecimento de uma forma altruísta aos jovens que vão ser o futuro do país. E eu noto que agora perdi-me no raciocínio, peço desculpa. Pronto, mas avançando. Não estamos, a escola falhou, já sei o que é, já me lembrei. A escola falhou na preparação do ensino para trabalhar com as novas tecnologias. Os modelos colaborativos, a forma de ensino, tudo isto parece-me que deveria ser um pouco reequacionado, porque costuma-se dizer hoje em dia que os miúdos nascem com o telefone nas mãos, não é? E eu próprio, quando tenho qualquer coisa, vou ter com o meu e ele diz: pai, mas há aqui uma app que te ajuda a medir o pólen no ar, por causa das alergias, que é uma coisa que me acontece muito quando vou à Madeira. O único problema da Madeira é as minhas alergias, são as minhas alergias que pioram. E, portanto, eu ando com uma app porque ele descobriu para mim que há apps para tudo. Mas nós estamos a falhar na educação, na transição das pessoas para utilizar este novo e maravilhoso mundo digital. Estamos a falhar. Em conjunto, e não é nem mais professores, nem menos professores, todos estamos a falhar. E isto é perigoso. É perigoso porque, como a tecnologia hoje está presente em todas as áreas de negócio, não há um único negócio, não há uma única atividade, enfim, fiscal, legal, que não passe por um uso de algum tipo de tecnologia, e as dificuldades são imensas, não é? E, portanto, as pessoas continuam. Outro dia, isto é só uma parte, estava a falar com uma rapariga que trabalha nas finanças na tesouraria, e eu dizia-lhe assim: já não deves ter clientes, não é? Já ninguém vai pagar às finanças, então a malta paga diretamente no site da autoridade tributária, tira lá as coisas e diz: não, pelo contrário. E acontece muito nas pessoas até mais novas. Querem levar o papel com o carimbo e tal, em como foram pagar, apesar de pagarem com o multibanco. E eu fiquei, de facto, surpreendido. E, portanto, mas isso a razão até pode ser outra, não é? Pode ser aquela desconfiança que nós temos naturalmente do Estado. Pronto, pode ser por outra razão. Mas, quer dizer, até eu que sou naturalmente desconfiado, apesar de otimista, pago os meus impostos e acredito que depois vou lá ver o saldo e que o IMI está pago, não é? As prestações estão pagas. Aliás, eu recebo N comunicações para não me esquecer de pagar os impostos. E isto é tecnologia. E isto também é transformação digital e, de facto, o Estado português conseguiu fazer um processo dos mais eficientes para quem está dentro do sistema. Quem está fora, o Estado não consegue reconhecer. Mas quem entrou alguma vez no sistema fica ali agarrado e, de facto, a máquina é extremamente eficiente. Outra coisa é a maneira como gastam o nosso dinheiro. Isto também não é o tema da nossa conversa aqui, não é? E, portanto, temos que olhar para isto em primeiro lugar, e eu sou muito apologista de uma transformação digital centrada nas pessoas. A tecnologia, os processos de gestão de projetos, os processos de negócios, os processos de suporte ao negócio, todas as nossas atividades
A tecnologia existe para nos ajudar, para nos retirar tarefas rotineiras, perdoe-me a expressão, estúpidas, não é? Mas estamos a cair num desuso, num exagero que chega a ser ridículo. E lá está, mais uma vez, temos que ser nós, sociedade civil, a dizer, epá, por favor, mais uma história. Estou quase a acabar. Tive um problema aqui na minha casa, tive que separar uma rede 2G de uma rede 3G, porque tinha os equipamentos que precisavam de se ligar a uma rede 2G. E comecei a ligar para os telefones, não sei se há ali alguém da Mel, mas pronto, ligar para o Mel, e eu não conseguia falar com ninguém, só falava com robôs. Estão a ver? Eu que quero falar com o operador, chegaram a desligar a net cá em casa sem eu ter pedido, a reiniciar, que é o que os informáticos fazem quando nós reportamos um problema, não é? Eles dizem, já reiniciou o seu computador. Havia uma série de televisão até muito gira, onde ele punha quando alguém ligava para o suporte IT, o tipo punha uma gravação e ia-se embora e a gravação dizia, já desligou? Já, está a funcionar? Está, muito obrigado. Tá. No outro dia vi sketch aí no clipe aí no YouTube. E continua a ser verdade, não me perguntem porquê. Mas isto para vos dizer que é preciso equilíbrio, como em tudo na vida. Mas eu não tenho dúvidas que a transformação digital tem que ser antecedida de uma forte transição digital que deve começar nas escolas, na educação, e não ser deixada para as empresas ou para os organismos públicos que têm pessoas que fazem... Mas eu sempre fiz assim. Porquê é que eu agora tenho que fazer de maneira diferente? Não é? Não há comunicação, não há formação, há muita resistência à mudança. O ser humano é naturalmente resistente à mudança. E, portanto, penso que não há transição digital de êxito sem uma centralidade nas pessoas, mas têm que ser elas a fazê-la. E porquê é que elas a podem fazer? É muito simples. Uma gestão de projeto pode ser de transformação digital para uma área de negócio, para uma instituição, para uma entidade pública. Para o IAS, por exemplo. Tem que ter um grupo pluridisciplinar, onde pessoas das mais diversas áreas, até que aparentemente não têm nada a ver, têm que ser ouvidas. E, portanto, isso garante, nestes grupos de trabalho, devem estar um advogado, deve estar um engenheiro, deve estar os responsáveis de serviço, devem estar utentes, como se fosse quase uma consulta pública, a fazer testes, porque entre todos vai-se conseguir, de certeza, uma solução muito mais robusta, muito mais eficiente e muito mais barata do que se entregarmos isto a consultores ou aos informáticos, não é? E isto é meio caminho andado para atrasos, para gastos e para insucesso. E nestes casos, eu costumo ter uma expressão que escrevo nos meus livros, nos meus artigos, que é: nós temos de correr, mas temos que saber para onde. E é muito diferente uma transformação digital brutal do que uma transformação digital à bruta. E pronto. Agora, ao vosso dispor, peço desculpa se fui um bocado agressivo em algumas coisas, mas isto é uma tertúlia, isto também é para suscitar o debate, não é? Isto é para ser polémico, é para me darem na cabeça, é para dizerem que concordam com isto ou não concordam com isto. E a gente cá está, para depois irmos beber uma poncha na minha próxima viagem. Isso fica prometido. Está combinado. Está combinado. Agradeço a sua excelente intervenção, Dr. Paulo Veiga. Continuando, indo um pouco mais para a área científica, a inteligência artificial, na sua maioria, é entendida como máquinas pensantes, assistente pessoal como o Siri da Apple, os carros autónomos, etc. Este tema assume um papel importante em algumas áreas, como a saúde, a educação e a justiça. Sobre a inteligência artificial, surge a oportunidade de dar a voz à imagem ao professor Eduardo Fermé, professor catedrático do Departamento de Matemática e Engenharias da Universidade da Madeira, cientista da computação e filósofo argentino, reconhecido pelo trabalho em revisão de crenças e raciocínios variáveis. Fará a sua intervenção com a apresentação que iremos já de seguida passar. Tenha a palavra.
Primeira coisa, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar bocado primeiro do que é inteligência artificial. Não existe grande mistério. Hoje em dia todo mundo fala de inteligência artificial, aparece diariamente nos jornais, mas o que é inteligência artificial? Então, aqui vocês podem ver John McCarthy foi investigador que foi o que le deu nome à inteligência artificial no ano 1953 em uma conferência nos Estados Unidos. A questão é que não existe uma única definição de inteligência artificial. Aqui vocês podem ler bocado a opinião dele. Não existe uma opinião consensual porque também não existe uma opinião consensual do que é inteligência. ¿Sí? Básicamente es inteligência feita pelas máquinas. Podíamos definirlo tan rápidamente como esto. Mas não é uma definição simples. Eu dou a disciplina de inteligência artificial na Universidade da Madeira e me leva mais ou menos 20 minutos dar a definição ou as possíveis definições. Não temos tanto tempo, portanto, fiquemos em máquinas inteligentes. Quando falamos dos ramos de inteligência artificial, sempre uno vem e diz: você trabalha em inteligência artificial, que bem, sabe tudo. Lamentablemente não. Existen, aqui podemos ver las áreas y as subáreas que tiene inteligencia artificial. En principio, estos son los tópicos donde uno puede presentar artigos científicos no Congreso Mundial de Inteligencia Artificial. Son 16 tópicos principais y 316 tópicos secundarios. Por tanto, dizer que uno trabaja en inteligencia artificial no es verdad. Uno trabaja en una pequeña área de inteligencia artificial. Básicamente, hoy en día, a informática tiene probablemente, no solo inteligencia artificial, mas ingeniería de software, redes, tiene más ramos que a propia medicina. ¿Sí? No es nunca le vamos a preguntar a un médico si sabe exclusivamente de todo. Ven, aquí es a mesma coisa. Ahora, podemos distinguir dos grandes áreas de inteligencia artificial. Una es lo que se llama inteligencia artificial simbólica o está basada en conocimiento. Esto es, yo intento capturar conocimiento de algún experto humano o de alguna área de conocimiento humano, creo algún tipo de lenguaje, esta lenguaje, una lenguaje formal o semiformal. Cuando falo de lenguaje formal puede ser até un juego de xadrez, una lenguaje formal, las reglas de un juego de xadrez son un sistema formal. Entonces creo esa lenguaje para poder expresarme y a partir de ahí, con esa lenguaje y ese conocimiento voy creando inferencias, voy haciendo deducciones, inducciones, distintos tipos de raciocinio. Es fundamental cómo representar este conocimiento. Por ejemplo, todos nós, asumo que todos nós, sabemos hacer contas de vez, ¿sí? Pegamos un lápiz y pegamos una caneta, un papel y hacemos contas de vez. Ahora, ¿qué acontece si yo les digo, ok, façan eso mismo, mas ahora van a representar unos números en números romanos? Ninguém sabe hacer contas de vez en números romanos sin pasarlas, o por lo menos los romanos sabían, mas acho que ya es un conocimiento que se esqueceu. Pronto, este é un bocado o principio de inteligencia artificial simbólica. A outra, aquí temos un esquema que fala más o menos o que eu acabo de dizer, que es cómo este proceso es desenvolvido. ¿Sí? Nos capturamos su conocimiento de un agente, de una persona, de seres humanos o de un código legal y a partir de ahí lo reproducimos en una máquina. Mas existe otra inteligencia artificial que es la inteligencia artificial basada en los datos. Y esto es qué podemos aprender de un conjunto de datos. ¿Sí? Podemos aprender tendencias, podemos aprender, por ejemplo, eu posso dizer, a partir de ver todos os datos bancarios, saber o comportamento que ten os tomadores de crédito. ¿Sí? Posso ver a partir de milhares de fotografías de tumores e qual foi o resultado que o médico dice, posso facer unha previsão depois do que son poder prevenir tumores médicos. Obviamente que esto ten todos este tipo de razonamiento. La inteligencia artificial no son raciocinios perfeitos, pode tenerlos. ¿Cuántas veces nós ouvimos a nosa mãe que dice, si todos os teus amiguitos se jogan pela janela, tú te vas a jogar? A inteligencia artificial respondería, sí, claro, si todos lo fizeron. Bien, este é un bocado algunas das diferencias. ¿Cómo funcionan las redes neuronais? Esto que se fala mucho en Machine Learning. Básicamente,
como nós, da mesma forma que nós aprendemos as letras na escola primária. Nós aprendemos as letras na escola primária desenhando 140 veces a letra A, fizemos líneas de A, até que um dia já la sabemos reconhecer. A mesma coisa funciona a Machine Learning o inteligência artificial basado em dados. Recibe um conjunto de dados de entrada e se le dice, por exemplo, aqui vocês veem no ecrã, isto é um gato, isto que aparece não é um gato, até que a máquina vai conceitualizando o conceito de gato e em algum momento eu lhe posso mostrar uma imagem e a partir de aí dice, ok, isto é um gato. ¿Sí? Esta es básicamente cómo funciona. Después por atrás hay toda una serie de fórmulas matemáticas que no vamos a entrar ahora en detalles, mas este es un bocado de ideas de inteligencia artificial basada en datos. Tem vantagem, cada uma das aproximações tem vantagens e desvantagens. A vantagem da inteligência artificial simbólica é fundamentalmente que eu consigo explicar o meu raciocínio. ¿Sí? ¿Qué esto quer dizer? Se eu tenho imaginem que eu coloco um código legal dentro de un sistema inteligente y dice tal persona es culpado. Ok, ¿por qué es culpado? Por la ley tal, por esto, sumado a estos factos, entonces a pessoa es culpada. Agora, não existe un debate sobre si realmente aprende o no aprende, o ya todo previo conocimiento tiene que ter sido capturado o no capturado, y por otro lado no sirve para generalizar bien y no cría conceitos. Esto es, nos inicios dos 80, por ejemplo, se pensaba todo lo que es reconocimiento de voz, reconocimiento de patrones, os sistemas de inteligencia artificial simbólica funcionaban muy mal. Por otro lado, os sistemas basados en datos o en machine learning funcionan muy bien no reconocimiento de patrones. Aprenden, ¿sí? Esto es, vocês, por ejemplo, pueden ver ahí a fotografía todas las distinciones que fez a partir de una simple fotografía. Esto es un ser humano, esto es un edificio, esto es un carro. O sea, ya podemos tener reconocimientos de patrones muy fácilmente. Cuando nos ligamos a un servicio automático, como tiene falado un colega anteriormente, si nos decimos fale o diga 4, si nos decimos 4, automáticamente nos va a conducir. ¿Por qué? Porque reconoce lo que nos decimos. ¿Cómo lo reconoce? A partir de ter treinado con montes de personas que falaron 4, 4, 4, 4, hasta llegar a un padrón. ¿Cuál es el problema? El problema son las explicaciones. Imaginemos que ahora yo tengo un sistema basado en datos médico y me dice, você tem mais una semana de vida, se calhar menos. La primera pregunta que vamos a querer hacer es ¿por qué? Pronto, ahí es una cosa donde falla a inteligencia artificial basada en datos. Y la otra es que no posee buen senso. Les voy a mostrar aquí algunos ejemplos de lo que quiero decir. Vocês aquí ven dos fotografías. Si yo pregunto cuál de los dos es un ser humano, la respuesta es muy rápida. Si yo pregunto por qué uno es un ser humano y otro no, la explicación ya no es tan simple. Dizer, porque uno es más natural, es no decir nada, ¿sí? O sea, ¿cuál es la cosa interna, que todo un mecanismo interno para reconocer que uno era una modelo y a otro era un maniquí? ¿Sí? Todo ese proceso interno a nosotros propios nos cuesta explicar. Bien, la misma cosa acontece con la inteligencia artificial. Relativo a buen senso, existe, así como está esta aplicación del chat TGP, también existe DALL-E, que es uno da una descripción y a partir de esa descripción el sistema genera un diseño o eventualmente como si fuese una fotografía. Entonces, yo tengo feito testes. La primera cosa que yo pregunté, bueno, fue la primera, digamos, después de varias interacciones, una fue, ok, Toulouse-Lautrec comprando ovos en un supermercado. Y como pueden ver en la imagen, es bastante semejante a Toulouse-Lautrec, está en un mercado y está comprando ovos. O sea, la imagen está muy bien sucedida. Mas después yo también quería ver salmones en un río gelado. Y esto fue lo que el sistema me dio. A ninguém, si yo contase para cualquier persona, olhem, eu vi salmones en un lago gelado, ninguno se iba a imaginar esta imagen, ¿sí? Ahí es donde aparece a falta de buen senso. ¿Okay? Esta es la representación de DALL-E de salmones en un lago gelado. Que no está mal, es verdad, sí, es verdad, mas no es lo que uno estaba a espera, ¿sí? Bien,
Después aparece un problema que son los estereotipos. Si yo pregunto, aquí está en inglés porque, pronto, si lo traslado ya no iba a tener el mismo significado, pero si yo penso un lawyer, me iba a ofrecer imágenes masculinas, y si pedía un flight attendant, típicamente era femenina. Problema, los estereotipos están basados en todos los datos que existen, que existen en Internet. Y estos datos son que, si yo colocase, por ejemplo, un gerente de proyectos exitoso, con éxito, vamos a colocar aquí, un gerente de proyectos, me va a enseñar un hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está en Internet es completamente, el discurso de Internet es completamente machista. ¿Sí? Esos son peligros que tienen también esta creación de estereotipos. O sea, básicamente nosotros somos lo que comemos, y los computadores que almacenamos con todos los datos de Internet van a capturar todo lo que nos escribimos en Internet. Cada vez que escribimos un discurso de odio, que existen millares, y la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de discernir, de decir esto está bien y esto está errado. Simplemente son datos. Esto que yo decía, todos meus amiguitos se jogaron por la llanera, eu vou también y me llevo por la llanera. Aquí vemos una opinión del director de CEDAR, que es una de las empresas que cría, digamos, inteligencia artificial, y que básicamente dice, no es culpa de inteligencia artificial, o racismo, o a xenofobia, o machismo, todo eso existe en nuestras sociedades, simplemente los datos reflejan esto. El problema es, yo asumo que nós queremos ser mejores que eso, que nós queremos ser mejores que nós propios. ¿Sí? Por tanto, aparecen aquí algunos desafíos. ¿Qué pasa cuando yo dejo a inteligencia artificial tomar decisiones? Ya existen sistemas, esta fotografía es de un sistema que existe en Japón para detectar suspeitos de robo en un supermercado. Si yo tengo un sistema feito con racismo, ¿qué va a acontecer? ¿A qué personas va a colocarlas como suspeitas? ¿A un sueco loiro de olhos azuis? Seguramente que no. ¿Sí? O si yo quiero un suspeito de colocar una bomba, automáticamente, por como están los discursos de odio en Internet, automáticamente va a tener una raza particular y una ascendencia particular, un terrorista. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las tendencias que están en inteligencia artificial ahora para poder ultrapasar estas cuestiones? Ya hablamos que tenemos por un lado Machine Learning, por otro lado la inteligencia artificial simbólica, y existen dos áreas no medio, que son inteligencia artificial explicable y inteligencia artificial neurosimbólica. Y por otro lado existe un marco geral que es a ética en inteligencia artificial. Relativo a inteligencia artificial explicable, básicamente es, ok, yo coloco a funcionar las máquinas de Machine Learning, mas después que me dé una respuesta, yo quiero que exista un mecanismo que me la pueda justificar de forma tal que un ser humano la perceba. ¿Sí? O sea, si yo le estoy diciendo a una persona que tiene un tumor cancerígeno, tengo que poderle explicar por qué. Es por esto, por esto, por esto y por este tipo de cosas. Ese es un tipo de trabajo que es, yo crío todo un sistema de Machine Learning y sobre eso coloco un sistema de raciocinio para poder explicar. ¿Qué acontece? Existe una segunda aproximación que es integrar desde el inicio. Esto es, yo voy a crear inteligencia artificial neurosimbólica que es, no mismo momento que yo estoy capturando los datos, yo también estoy capturando todo el conocimiento en algún tipo de lenguaje simbólica. ¿Sí? Entonces, esta dupla cosa tiene algunas ventajas. Por ejemplo, yo puedo llegar a aprender con mucha menos cantidad de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por un lado, voy a aprender los datos, mas también puedo capturar de los seres humanos ese conocimiento. Y esta combinación feita integrada puede tener mucho más suceso para el futuro. Aquí coloqué, digamos, algunas de las ventajas que pueden tener a inteligencia artificial neurosimbólica relativo a las otras dos inteligencias artificiales vistas por separado. Y pronto, lo que es, por ejemplo, esto que también decía, recuperación de errores, poder interpretar los resultados,
poder manipular ou poder raciocinar fora do que são simplesmente os dados. Exemplo, eu acho que todos vocês devem ter alguma faca em casa, sim ou não? Por que não saímos a matar gente? Por que não saímos a matar gente? Si sabemos que as facas são para... ¿Sí? ¿Cuántos filmes vimos já de pessoas que enfiam a faca em outro? Mas nós não fazemos. Por quê? Pronto, esse tipo de comportamento é o que apunta um bocadinho a inteligência artificial neurosimbólica. Por outro lado está o tema das máquinas éticas, que é como eu consigo ultrapassar isto. E aí aparece, e aí entra também um tema do que tem a ver com gestão de projetos. Não sei se muitos dos que estão aqui, que trabalharam em gestão de projetos ao longo se trabalharam em gestão de projetos em informática, podem lembrar, os mais velhotes como eu, a parte da crise de software. ¿Sí? A crise de software que teve a ver com o tema da qualidade. E aparece todo o tema de quality assurance. Agora, eu consigo colocar qualidade depois de ter feito um projeto? Eu posso dizer, a verdade, construí esta ponte que era uma porqueria, mas agora le vou adicionar qualidade. Ou este sistema de software não fiz nenhum tipo de teste, nenhum tipo de nada, mas no fim adiciono qualidade. A resposta é não. Mas define qualidade inteligente. O que é qualidade na inteligência artificial? Bien, aqui não é qualidade o que eu vou falar, sim. É que o termo qualidade, eu sou formado em engenharia desde o ano 85, já tinha uma cadeira de gestão da qualidade. Vou falar no ano 85. E deram uma definição de qualidade que eu gostei imenso de ouvir, mas antes de dizer qual é essa definição, está a falar em inteligência artificial, agora gostava de... No estaba a falar da qualidade na inteligência artificial, estaba a falar em qualidade do ponto de vista, digamos, de que é um processo contínuo. E este processo contínuo de qualidade, mais na área de engenharia de software, tem a ver com criar um software robusto em todas as fases. Isto que quer dizer? Quando uno quer criar um software, é que o sistema tem que fazer o que é suposto fazer e tem que não fazer o que é suposto não fazer. ¿Sí? Essas são duas coisas que dão que um sistema seja robusto. Como se incorpora isto? Isto tem que haver testes ao longo de todo. Eu sempre digo, por exemplo, se nós temos se a base de dados está mal feita, não importa quanta programação eu coloque por cima, o sistema vai ser mau. ¿Sí? Agora, na área de inteligência artificial, isto mesmo lo podemos replicar na parte ética. Eu não consigo colocar ética depois que as redes neuronais já aprenderam. Se vocês veem no chat TGP, os intentos são bastante maus. Ou seja, tem alguns filtros que dizem, não, eu não queria falar disto, mas os meus dados dizem esta outra coisa. ¿Sí? Existen, con las más obvias, que pueden ir por el lado del racismo, etc., el sistema se comporta relativamente bien. En otras cuestiones ya no se comporta tan bien, porque no fue criado teniendo en cuenta esas consideraciones. Y eso es una de las cosas que yo digo es, si nós queremos agora sistemas de inteligencia artificial y proyectos que incluyan inteligencia artificial, a parte ética tem que estar desde o inicio. No puede ser una cosa adicionada no fin. ¿Sí? No podemos llegar y decir, nuestro sistema viró, nuestro sistema de crédito, la verdad es que solo le da dinero a quien no precisa. ¿Sí? Solo empresta dinero a quien no precisa. No podemos llegar a esa fase. Y esto un bocado, digamos, o que eu quería contar relativo às máquinas. Y acaba por ser una preocupación, bastante nas grandes empresas que trabajan en inteligencia artificial, mas también las pequeñas empresas que están comenzando a desenvolver o prototipos o ferramentas. Y como conclusión, una de las cosas es, estamos en una nueva onda de inteligencia artificial, ya pasamos por 2 invernos de inteligencia artificial, porque una de las cosas es que prometemos mucho y después se crean extrema cantidad de expectativas, y yo acho que el futuro pasa por estas 3 soluciones que planteé. ¿Por qué? Porque el próximo paso, los próximos 2 pasos que van a acontecer es, a inteligencia artificial va a comenzar a tomar decisiones por nós, ¿sí? Y a inteligencia artificial va a pasar a ser ubicua. Esto es, no vamos a saber que los sistemas incluyen módulos de inteligencia artificial que toman esas decisiones. Y pronto. Obrigado. Obrigado. Professor Eduardo Fernet. E agora regressamos, mas já num contexto mais prático,
contando com a presença do engenheiro Jorge Fernandes, que é o coordenador do Colégio de Engenharia Informática da Ordem dos Engenheiros da Região da Madeira, na qual eu agradeço, digamos, o empréstimo da sala para fazermos este evento. É diretor executivo da Expedita e Gesto Tools, ASP, com experiência em investigação e aplicação em IA, inteligência artificial no setor de turismo e transportes. Passo a palavra ao engenheiro Jorge Fernandes para falar do seu projeto, que tem também a participação do professor Eduardo Fermeiro. Tenha a palavra. Muito bem, boa tarde. Começo por agradecer o convite à Projeto e à Delegação Regional por nos convidar para participarmos neste evento. Não tem nada que agradecer ao auditório, pelo contrário, nós é que agradecemos que ele esteja a ocorrer aqui. Os espaços da Ordem são disponíveis para todos os membros da Ordem, portanto, qualquer membro da Ordem que queira utilizar este espaço poderá fazê-lo. E agradeço particularmente porque, digamos, um dos objetivos que nós temos no Colégio e na Ordem Geral é, de facto, fomentar a colaboração entre as várias entidades da região. E, portanto, é com grande satisfação, portanto, neste papel de coordenador do Colégio de Informática, que, no fundo, temos acolhido aqui eventos, já também de outras entidades, mas neste momento da Apogeste, porque, de facto, acho que aqui na Madeira, se não houver colaboração entre as várias entidades, só temos a perder. Portanto, há aqui um grande benefício, de facto, de podermos trabalhar em conjunto. Em relação a este projeto, e fazendo uma apresentação muito sumária, portanto, isto, como o engenheiro Carlos César mencionou, portanto, eu coordeno um grupo de empresas tecnológicas, do qual fizemos um spin-off mais recente. Portanto, nós já há muitos anos que utilizamos a inteligência artificial, de forma portanto, antigamente sem dizer nada, como o professor Eduardo dizia, se os clientes às vezes saberem, nós introduzíamos, nós basicamente o que usávamos eram pequenas técnicas de inteligência artificial que permitiam-nos ultrapassar um problema que uma abordagem tradicional não iria permitir. E, portanto, no fundo, fomos introduzindo e agora, de facto, com toda a visibilidade e com toda a presença que tem havido da inteligência artificial, decidimos, no fundo, avançar com este projeto, que, no fundo, pretende fazer, sendo uma empresa, uma aplicação de prática e efetiva da investigação, portanto, fazer aqui a ponte entre o trabalho que é feito a nível académico com o setor empresarial, trabalhando numa perspectiva, neste caso, multidisciplinar. Portanto, o projeto envolve 3 equipas complementares, uma equipa de investigação na área de inteligência artificial coordenada pelo professor Eduardo Fermeiro, uma equipa ligada a design de produto da Universidade da Beira Interior, coordenada pela professora Ana Ferreira, e nós que trazemos a componente prática e a experiência de 25 anos a desenvolver projetos, portanto, trazendo aqui a ponte deste trabalho mais teórico para a aplicação prática. O projeto em si tem a ver com o trabalho na área da inteligência artificial baseada em conhecimento. Portanto, nós o que estamos a aplicar é técnicas de representação de inteligência artificial, de representação de conhecimento, para organizar a informação que as organizações ou as próprias pessoas têm e acumulam de forma estruturada, com alguma semântica, para depois, sobre essa informação, podermos introduzir mecanismos de raciocínio automático e agilizar o acesso a esse conhecimento. No fundo, organizar melhor a informação que temos dentro das organizações para que, no fundo, se possam construir ferramentas de apoio às tarefas do dia-a-dia que sejam assistidas. Eu, quando falo ali em raciocínio automático, eu muitas vezes chamo, será mais semi-automático, ou seja, o sistema ajuda-te, aconselha-te, mas assumimos sempre que é importante termos alguma pessoa que saiba do que é que está a falar. Dentro da inteligência artificial, nós estamos a trabalhar em 3 áreas. Estamos a trabalhar na parte de representação de conhecimento, na parte de raciocínio lógico
e alguma inferência. Na parte de aprendizagem, não a aprendizagem baseada em redes neuronais, mas outros algoritmos de aprendizagem baseadas em conhecimento e interação com humanos em liga natural e mantendo diálogos com contexto. Portanto, basicamente, nós temos aqui uma componente de aplicação da inteligência artificial e depois, na parte de design de produto, daí a equipa da Beira Interior, na perspectiva de transformar isto em algo utilizável por os utilizadores normais, qualquer utilizador. Portanto, não é uma ferramenta técnica, não é algo que só um perito, é algo que seja facilmente integrado no dia-a-dia de qualquer pessoa. Portanto, de forma sumária, no fundo, este é o âmbito do projeto. Está a decorrer agora até junho, embora no fundo existe depois o seguimento, naturalmente, mas portanto, no final, diríamos que criamos aqui uma base para virmos a ter assistentes pessoais que são capazes de nos auxiliar na gestão do nosso conhecimento, na gestão do conhecimento partilhado dentro de uma organização e sobre isso, de facto, agilizar, facilitar as tarefas que nós fazemos no dia-a-dia. Eu penso que, por enquanto, termino. É tudo. Muito obrigado, Engenheiro Jorge Fernandes. Agora, saindo um pouco da parte mais técnica ou tecnológica e passando para uma área mais jurídica, e sobre jurídica, nós sabemos que há uma proposta de lei europeia sobre inteligência artificial. Naturalmente que eles estão a trabalhar da mesma forma que fizeram com o RGPD. Eu penso que eles, a União Europeia, irão, digamos, balizar a inteligência artificial relativamente aos riscos, o risco inaceitável, o alto risco, etc. Portanto, isto é uma proposta. Acho que neste momento está em fase inicial. Naturalmente que isto ainda levará algum tempo para passar na prática. Sobre a área deontológica, o foco na resposta jurídica aos novos desafios da sociedade, convidamos o Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Dr. Artur Batista, obrigado por estar aqui. É licenciado em Direito pela Universidade Internacional, fui Presidente da Associação de Karting da Madeira, com muito gosto, que eu o conheci na altura, e da Pesca de Madeira. Dr. Artur Batista, na primeira tertúlia deste ciclo, falámos em Big Data, em Data Analytics e proteção de dados. Ficou claro que o desenvolvimento da inteligência artificial necessita, em grande medida, de enormes quantidades de dados e de elevada qualidade. Que desafios legais e éticos traz esta nova realidade de cruzamento complexo de dados pessoais? Passo a palavra ao Dr. Artur. Agradecer à Projeto o convite que nos fez, está aqui presente, o Engenheiro João Paulo, a todos os que aqui estão e o painel que nos acompanha. É realmente um olhar, não é de um boi olhar para o palácio, mas é quase do género. Portanto, quando nós juristas começamos a olhar, especialmente para quem não tem grande apetência pela parte informática. Eu recordo-me sempre há uns anos, quando começou com a informatização da justiça, um dos primeiros temas foi com a parte da ação executiva, e estava numa conferência em que estavam para aí, se calhar, 500 participantes, e o formador perguntar quem é que já tinha enviado por via eletrónica uma execução, e só um lá atrás é que levantou o braço todo mais, tínhamos ali. Eu confesso que quando andei a preparar, depois com este desafio que o Engenheiro João Paulo propôs, quando andei a preparar esta linha, digamos, esta nossa conversa, a questão do Snapchat GPT foi uma das coisas que achei piada, então andei aqui a testar. E hoje tive duas satisfações com este Snap GPT.
Por um lado, é que quando andei a fazer alguma pesquisa em termos jurídicos, dava, na verdade, a resposta não era totalmente errada, antes pelo contrário, era acertada, embora resposta padrão, mas tinha uma coisa engraçada, é que acabava dizendo que pelo simples não convinha consultar um advogado. Fiquei feliz com esta parte. Por outro lado, também fiquei feliz hoje, e aqui é uma pequena picardia ao Dr. Paulo. Fiquei também contente com o Snapchat, que veio também dizer que não conseguia confirmar que o Benfica ia ser campeão, mas é uma verdade e que me deixou agradável. E isto são protestos, obviamente. E aqui também um contraponto entre aquilo que disse o professor Eduardo e aquilo que disse o Dr. Paulo. Na verdade, da compreensão que eu fiz, o professor Eduardo apontou aqui algumas das fragilidades que a inteligência artificial ainda padece, obviamente, por todos os efeitos, e esse é outro tema que depois irei abordar, mas também, por outro lado, o Dr. Paulo, e com o devido respeito, trouxe-nos uma imagem daquilo que a nossa inteligência natural por vezes deixa-nos levar, que é acreditar que o Benfica pode ser campeão. É este contraponto que acho que tem que ser bem visto. Isto para fazer um pouco esta introdução, porque, na verdade, a inteligência artificial aplicada aos tribunais, como dizia o Sr. João Paulo, neste momento há um trabalho que está a ser feito em nível da Comissão. Se for um pouco na sequência daquilo que aconteceu com o RGPD, estamos a falar de 10 anos no limite, porque aquilo depois de ter entrado em vigor como regulamento, os Estados-membros têm um prazo para fazer a transposição. Portugal fez muitos anos depois e criou sempre os mesmos problemas. E é um problema, na verdade, e a questão, é interessante a questão colocada nos desafios modais e desafios éticos de todo este cruzamento complexo dos dados pessoais. Isto porque, na verdade, o Big Data é uma acessibilidade grande a todos os dados que aí estão disponíveis e que para o bem e para o mal, acaba sendo um perigo. Conta-se uma história, eu em várias conferências já ouvi esta situação, de uma grande empresa nacional que, participando num concurso internacional, era no Brasil, e o administrador da empresa, estupidamente, foi à recepção, aproveitando a internet do hotel, para enviar a proposta para Portugal. Sabemos, eram de vários bilhões de dólares o concurso, perderam por $1, já sabemos porquê, porque alguém conseguiu ir buscar aquela informação. Mas isto como é uma tertúlia, e esta questão dos dados e dos desafios, dos desafios legais e dos desafios éticos, digo que numa primeira fase, obviamente, que a questão ética, as máquinas, obviamente, que não terão, direi eu, o professor Eduardo, a ética que, no conceito verdadeiro da ética, nós, enquanto profissionais, enquanto ordens profissionais, temos a ética da profissão, no fundo, o fio condutor que nos leva pelas mais diversas áreas, enquanto respeitando os princípios orientadores da nossa profissão, o que a máquina não terá. Terá, sim, eventualmente, numa perspectiva, a ética daquele que, o caso do vosso caso aqui, a ética de quem cria a máquina, de quem cria e de quem trabalha esta inteligência artificial. Queremos e quero eu acreditar que esta ética só pode ser assegurada pelo ser humano, não pelas máquinas, obviamente também não pelos animais. A Comissão Europeia, conforme aqui falávamos, criou desde logo, e pensando e perspectivando todos estes problemas que iriam e estão a surgir a cada momento, criou a tal Carta Europeia da Ética sobre o uso da inteligência artificial em sistemas judiciais e seu ambiente. E aqui criou, logo definindo determinado trabalho, que é o tal desafio legal e ético, porque já vimos que na parte ética é difícil de atacar, mas que na parte legal podemos fazê-lo através de uma forma preventiva, com regulamentação que possa, na verdade, condicionar, por um lado, o criador, por outro lado, o utilizador. E temos visto que é o problema da utilização. Todos nós, no dia-a-dia, confrontados com vários itens da inteligência artificial, somos monitorizados por diversas pessoas que às vezes dizemos, estávamos a espiar ou o que é que aconteceu. E eu vou ler um pequeno texto, se me permitir, se o Sr. João Paulo permitir, é rápido, mas que pode servir para percebermos esta situação e aquilo que são os riscos e que a advocacia quer não combater, mas associar-se numa ótica de prevenção. Que alguém que é chamado à Polícia Judiciária e o inspetor diz assim, o inspetor voltou a olhar para o processo e diz, importa-se que lhe faça algumas perguntas, Sr. Silvio? E ele diz, exige saber de que é que sou acusado. Diz o inspetor, calma, já lá vamos. É ou não verdade que esteve de férias em Paris entre o dia 20 e 25 de março? E o senhor diz, quem é que me denunciou? Quem é o bufo? E ele diz, não, foi o seu Instagram. Ele diz, pois diz o inspetor, bonitas fotos, nesta parece mesmo que está a pegar no topo da Torre Eiffel com o polegar e o indicador. Um clássico.
A sua mulher enquadrou bem isto, diz o senhor. Como é que sabem que foi ela que tirou a fotografia? Vocês têm agentes em França? E ele respondeu, não. Vimos no Twitter dela que tal eram já agora os caracóis naquele restaurante dos Campos Elíseos. E ele não tem nada a ver com isso. Mas já vi, estavam bons porque deu 5 estrelas na página de Facebook do restaurante. Olha, e já agora, a sua colega Vânia gostou das flores? E eu, quais flores? Acho que comprou ontem antes de se encontrar com ela naquele hotel. E eu, quem é que me veio? Ninguém. O sinal do seu smartphone indica que foi à florista antes de passar 2 horas e meia com a Vânia no Oledaim. Parabéns, 2 horas e meia na realidade é bastante bom. Vai dizer o que é que me acusam ou não? E ele diz, sim. O senhor não aproveitou esta promoção de bebidas isotónicas que o Google lhe apresentou quando fez uma pesquisa sobre gelados na Grande Lisboa. Estão queridos, Sr. Silva. Cada grade de 6 latas estava com um desconto de 50%. Nem sequer clicou no link. Como é que explica isso? Se calhar estava distraído. Pouco provável, o senhor tem tomado há horas os seus comprimidos de magnésio para melhorar a memória e a concentração. Como é que sabe? Tenho um lembrete no telemóvel, por isso todos os dias, às 10 da manhã, tomo um medicamento. E ele diz, bem, isto é uma vergonha, o que é que me impede de lhe dar um soco e sair daqui? E ele diz, a sua personalidade. No passatempo, descubra quem você é. É na série La Casa de Papel, Canulho Rio, que é a personagem mais dócil. Portanto, já agora, a casa de banho é a segunda porta à esquerda. Como é que sabia que eu queria ir à casa de banho? Há 2 horas bebi 3 canecos de cerveja num bar de Alfama com os seus amigos, o Vítor e com o Miguel. Na altura estava a sentir o seu forte. Quando voltares, agora vamos discutir o seu sentido de voto das próximas eleições. Mas eu ainda não decidi. O inspetor diz, mas eu já, não se preocupe. Ora, isto é um pequeno texto de brincadeira, mas que define bem aquilo que é o nosso dia-a-dia e quando estamos sujeitos a tal inteligência artificial que não possa ser de forma alguma controlada. Felizmente, o Regulamento de Proteção de Dados teve, entre outros benefícios, conseguimos minimamente prevenir e remediar algumas destas situações. A verdade é que também agora calha-nos a fava ao contrário. Isto não há nada que não tenha tal pau dos bicos. Hoje em dia, vamos para comprar os sapatos e quase que não posso dizer o meu número de sapato, ou a senhora depois já não pode dizer ninguém, senão já está aqui a dar um dado pessoal. É efetivamente um problema. Agora, obviamente que é na sequência do que aconteceu com o RGPD, com todo o mecanismo que se criou de proteção dos dados pessoais, inevitavelmente teria que ser porque o caminho levava-nos para este exemplo, obviamente, caricatural do que seria a nossa vida com estes elementos, mas a verdade é que temos esta situação perfeitamente ao dispor de todos aqueles que queiram. Obviamente que as obrigações que se impuseram às empresas, hoje em dia, andam aí a Comissão de Proteção de Dados a monitorizar muitas empresas e alguns deles organismos públicos que não tinham ou não têm ainda o encarregado de dados pessoais, estão a ser multados. Portanto, e as coimas são, como sabemos, elevadíssimas. Portanto, não houve aqui também eventualmente algum papel de prevenção, mas claro, por ser uma matéria muito nova, tivemos que agir. Deixamos de andar um bocado e depois quando agimos temos que agir muito rapidamente. Mas dizia eu, a tal Carta Europeia da Ética sobre o uso da inteligência artificial assentava, rapidamente digo, em 5 princípios. O princípio do respeito pelos direitos fundamentais, o que me parece totalmente óbvio. Nós no nosso dia-a-dia, os jornais, tudo o que seja aquilo que guia o nosso dia-a-dia em termos de proliferação legislativa, passa sempre pelo crivo do Presidente da República, depois de ser aprovado, nomeadamente pelo Presidente, no Parlamento, na Assembleia da República. Isto para quê? Para que quem vai, digamos, ter esta tutela de supervisão possa verificar da conformidade daquela norma, nomeadamente com os direitos fundamentais previstos na Constituição da República. Nós, das ordens profissionais, já vi que aqui tenho outros colegas, temos um problema agora. Penso que vai ser com aquela bendita lei das associações profissionais que vai criar aqui mil problemas. Se o Presidente da República, e bem, suscitou dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas das normas que continha aquele diploma, o Tribunal Constitucional, infelizmente, por sua vez, entendeu que não e mandou, inevitavelmente, por isso que agora terá que ser publicado. Mas esta Carta Europeia vem salvaguardar, desde logo, esta necessidade de respeito pelos princípios, pelos direitos fundamentais. Depois também o princípio da não discriminação, isto é, prevenir o desenvolvimento ou a intensificação de qualquer discriminação entre indivíduos ou grupos. Portanto, é isto que não queremos. O professor Eduardo falava há pouco, e eu aqui, um dos temas que vi foi que o Google lançou e estava a dar o exemplo dos conceitos
para quem olha e vê um ser humano, vai dizer que aquilo é um ser humano, se vê que é uma mulher, vê que é uma mulher, se nós mostramos uma bicicleta, a máquina diz que é uma bicicleta, só que tivemos um problema com as raças, em que esta inteligência artificial teve dificuldade em perceber o que era a raça africana, o que era a raça caucasiana, e pode por si só causar-nos enormíssimos problemas nesta assimilação, como dizia bem, na minha perspectiva, o professor Eduardo. Temos, por outro lado, associado a isto um princípio de qualidade e segurança no processamento de decisões e de dados judiciais. Confesso que não queria de forma alguma ver institucionalizado aquilo que temos visto já em alguns países. Temos o caso da China, o caso da Inglaterra, o caso da própria Holanda, que tem vindo a utilizar, e a própria União Europeia começou a fazer também para as situações de resolução de litígios, de consumos de fracos, de valores mais reduzidos, mas que é um problema, é que na verdade, se começarmos a deixar que as máquinas possam decidir quando eu compro um copo se estava bem ou estava mal, ou uma esfera gráfica se estava bem ou estava mal, inevitavelmente isto vai ser transposto, aquilo que também dizia aqui hoje, vai ser transposto para outras áreas e inevitavelmente cairíamos nesse caminho. Isso por aí podia então que este princípio de qualidade e segurança neste processamento e das decisões judiciais. Não podemos deixar de forma alguma que seja a máquina a decidir. E eu conto-vos aqui também um pequeno episódio, é mais ligado à advocacia, mas penso que todos já assistiram a um julgamento, e num processo de crime há um princípio fundamental no nosso direito, que é o indúbio pro reo, isto é uma expressão latina que diz, na verdade, se o julgador, se o juiz tiver dúvidas, tem que absolver o arguido. E então conta-se uma história, vamos colocar assim, que o juiz, no julgamento, se desdobrou um homicídio, o julgamento estava a decorrer e cada parte, tanto pelas provas apresentadas e pela convicção que, de certo modo, o procurador do Ministério Público demonstrava, e o juiz, que, de certo modo, não vendo, mas que ia assinando com a cabeça e que se via que, efetivamente, a decisão seria de condenação daquele senhor que estava ali a ser julgado, nas alegações, o advogado utilizou uma estratégia que não seria possível se, em vez daquele juiz, estivesse uma máquina. E o passo a explicar. Perante esta convicção quase plena do juiz e do procurador de que aquele homem era culpado do crime de homicídio, o advogado, nas suas alegações, para tentar convencer o juiz de que na verdade o seu constituinte não era culpado, diz bem, as provas não eram estas, não acreditamos que isto, e lá explanou, e depois para terminar diz assim, e para que não restem dúvidas de que não foi o meu constituinte que matou a pessoa, quem na verdade matou vai entrar agora por esta porta lateral. E o juiz e o procurador viraram-se. E o advogado disse sim. Se tivessem a certeza que tinha sido ele, não olhavam para ele. Cá está. A máquina não fazia isto. E porquê? Porque a máquina não consegue, digo eu, não consegue sair do tal estereotipo que nos levaria a este raciocínio. E daqui a tal questão que nós no direito, eu tenho dito isto noutras conversas, sem ser, obviamente, ter qualquer pretensão da parte informática que na verdade não tenho, mas acredito que dificilmente, pelo menos de uma forma prática, teremos as máquinas a substituir os juízes e a substituir os advogados. O nosso trabalho, nós não trabalhamos meramente com aquele exemplo que eu dava do Snapchat, é realmente a resposta que nos dão é uma resposta muito mediática, muito conceitual, sem grandes interpretações, porque também, eventualmente, não sei, mas não farão. Nós, e é o que é engraçado também do direito, é que nós, se formos 4 juristas, se colocarem uma questão, é como o VAR do futebol, estão ali 4 árbitros, mas ainda conseguimos que cada um deles tenha uma interpretação diferente do lance. E nós também conseguimos dizer a mesma coisa, todos, mas com fundamentações diferentes. Tentam olhar, e nós, só tive curiosidade, o direito tem como fonte, o nosso direito, o direito português, tem como fontes de direito, portanto, aquelas por onde nos guiamos para chegar a determinados conceitos. Temos a lei, que é uma das fontes de direito, obviamente, nós respeitamos a lei para proteger e aplicar depois ao nível da justiça. Temos os costumes, em muitas situações prevalemos do costume, cá está que a máquina se calhar teria, naquele exemplo do Salmão, creio, portanto, a máquina teria dificuldade de buscar o costume, porque nesta terra o costume sempre foi isto, e a máquina não tinha essa apreensão. A doutrina, nós temos
em Portugal, maioritariamente duas doutrinas, a doutrina da Universidade de Coimbra e a da Universidade de Lisboa, com as suas teorias, e depois com os juízes, cá está a mesma coisa outra vez, e os juízes depois, mais defensores de uma, mais defensores da outra, optam nas suas decisões, fundamentadamente, obviamente, pela doutrina que mais se revém. E depois, em termos, teria aqui ainda uma outra norma, que era aquilo que eu queria aqui fazer esta referência, que tem a ver tanto com a doutrina, com a equidade e com a jurisprudência, isto é, com as decisões dos tribunais. Essas sim, a inteligência artificial tem feito um trabalho fenomenal e pode ser aproveitado, que é ir buscar outras sentenças. A jurisprudência são as decisões dos tribunais superiores que fazem, que depois, no fundo, são na firmeza a decisão pelo Supremo Tribunal, e essa jurisprudência tem sido realmente um trabalho interessante de fazer, é uma ajuda. Nós, quando vamos fazer uma ação, e aí como instrumento de trabalho, acho perfeito, e de ajuda à decisão. Nós vamos cada vez mais, nós para fazermos uma ação, fazemos uma pesquisa no tribunais, para percebermos que decisões é que têm sido tomadas com casos semelhantes. Confesso que é uma coisa que me incomoda, e aqui a máquina e a inteligência artificial é de certo modo culpada, mas depois o aplicador também, que é quando vamos, por exemplo, a uma repartição pública, eu digo, mas veja aí no computador se não conseguimos emitir esta guia. Resposta pronta do funcionário, o sistema não deixa. E isto aqui, confesso que, como muito humano, me incomoda-me um bocado que seja a máquina a comandar e que se deixe comandar. O sistema não deixa. É a resposta várias vezes ouvida. E isto é, na verdade, uma das questões que me deixa muito preocupado. Em termos legais, obviamente que a criação de entidades que regulem as ações tecnológicas e que, por outro lado, e uma nova legislação, inevitavelmente terá que acontecer. Portanto, os códigos, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, terão que se adaptar, mas só agora também um atalho de força, isto é mais um olhar de jurista, obviamente, como disse o João Paulo, e já agora permitem. Acho interessante esta tertúlia com os olhares diferentes para um problema, para uma questão que não é propriamente a nossa área, mas que acaba sendo muito interessante. Mas, perdi-me no que ia dizer, também faz parte destas tertúlias, mas é realmente interessante olharmos e percebermos onde é que nos levam toda esta inteligência artificial, é onde nos podemos guiar. Isto, como elemento de auxílio, perfeitamente de acordo, como elemento decisor, como jurista, nunca posso acreditar. Isto porque acredito nos valores. Acredito que em qualquer situação estaremos sempre dependentes, por um lado, do saber técnico e jurídico, mas também, por outro lado, dos valores que são defensáveis em tal ética que podemos e que não podemos de forma alguma escamotear. Eu já sei o que aqui ia dizer, e o que eu ia dizer era exatamente isto. A questão da regulamentação, que necessariamente tem que ser feita em termos de procedimento, em termos de processo penal e de processo civil, vi-se agora, e fomos todos confrontados com esta realidade há poucos dias, e tem vindo nos jornais, teve a ver com a questão dos metadados, que são as informações que, de certo modo, através da inteligência artificial, são detectadas nos mais vários elementos que se conseguiram enquadrar, do Sr. Silva, por exemplo, mas que vieram os tribunais depois de considerar que aqueles dados não poderiam ser utilizados para fins de prova. Ora, retirando-se aquilo como elemento de prova, indefestavelmente não havia forma de acusar e muito menos de condenar quem estava enquadrado naqueles coisas. Dizia eu então que temos a China, temos a Inglaterra, nos Países Baixos inclusive criou-se um sistema que me assusta profundamente. Há matérias que inevitavelmente não parece que seja o drama de termos uma decisão. Eu dou-vos um exemplo. A questão ao segunda-feira de manhã, nós chegamos ao tribunal e temos sempre lá uma parte dos bancos cheios, portanto cautela já agora e quem são aqueles que inevitavelmente no fim de semana, depois de um jantar, são apanhados por uma inteligência mais natural dos senhores agentes, que nos manda separar o balão, e inevitavelmente a inteligência artificial do balão diz que nós estamos com um nível de álcool no sangue um pouco acima daquilo que é permitido. E então, o que é que acontece? Segunda-feira de manhã estão todos sentados nos bancos do tribunal para serem julgados do crime de condução sob o efeito de álcool. Inevitavelmente aqui o aparelho está certo, a margem de erro está certo, o aparelho está certificado. Inevitavelmente as decisões aqui podiam ser mais práticas e inevitavelmente a inteligência artificial aqui poderá, não tenho dúvida alguma, que seja um elemento de interesse. No mais, nas outras decisões, obviamente que carecem de outro tipo de fundamentação, outro tipo de prova, e nós temos um princípio que é, claramente, o princípio do juiz e da presença ali à sua frente,
E faz diferença. E a máquina, e aqui os exemplos que o professor Eduardo deu são muito interessantes, e eu punha-me a pensar nisto. Há tempo estava no escritório de um amigo meu, no gabinete de um amigo meu que é oftalmologista, e a cadeira do paciente estava tipo para ali, onde está o engenheiro, um pouco mais. E eu disse, mas porquê é que pôs a cadeira do paciente tão distante? E ele dizia assim, porque se ele estiver à minha frente, sente-se mais confiante e aquilo que eu pergunto ele não responde com verdade. Mas se ele estiver lá atrás, eu consigo perceber se ele está ou não a enganar-me. E eu conto outra situação na minha vivência de tribunal, e isto é engraçado, que é o que eu digo, que a inteligência artificial terá dificuldade em acompanhar. Por exemplo, com as testemunhas, não sei se alguém aqui já foi testemunha em tribunal, mas normalmente o que é que os juízes dizem? A testemunha está lá, diz, olha, o senhor está aqui, sabe que tem que dizer a verdade e só a verdade, jura. O responsável da pessoa jura, então sente-se. Não há aqui, na verdade, um elemento psicológico que possa criar alguma complexidade ou que eu só possa interiorizar um grau de responsabilidade. Mas houve um juiz, uma vez, creio que foi em Santa Cruz, relativamente novo, tinha chegado, e a testemunha, por acaso esse era testemunha várias vezes no tribunal, e via sempre com grande à vontade, diz juro, e senta-se e tal, o negócio vai ter e começa ele a falar. Dessa vez, ele veio dizer juro, e o juiz disse, não, repita comigo. E eu, juro, e eu já ficou assim, juro. E depois, que vou dizer a verdade, só a verdade, e ele, cada vez que repetia, e a expressão daquela pessoa já não era a mesma das outras vezes em que disse só juro. Cá está. E o juiz, no fundo, tem uma das coisas que ele faz é apreciar, no fundo, o saber de facto, mas o saber também da verdade daquela testemunha. Este pequeno ser faz grande diferença. Dizia eu aqui que uma coisa que me incomoda é que, para além dessas situações mais corriqueiras do crime sobre o consumo de álcool, do crime de condução sob o efeito de álcool, a questão na Holanda, o que foi testado e que parece que está sendo implementado tem a ver com situações de divórcios e de separação de pessoas. O que é uma matéria muito mais complexa e que me deixa algum dissabor. Aliás, eu não confesso que não encontrei, numa das pesquisas que estive a fazer há tempos, que já havia, era quase que uma legislação ao contrário, uma preocupação ao contrário, era quase que proteger o humano da máquina. Era um fenómeno, um estudo qualquer do género. E isto é realmente assustador, como dizia o Dr. Paulo e como dizia o Elon Musk, não tenho medo, eu por acaso não tenho medo, mas respeito esta questão porque é realmente muito pertinente. Portugal, obviamente, não ficou atrás e também criou, que designou por estratégia GovTech Justiça, com o tal Snapchat GPT. É um trabalho que está a ser feito. Ou foi criado um grupo de trabalho, como sabemos, a nível nacional, das várias áreas que, no fundo, para fazermos um pouco esse aporte daquilo que são as vivências, são os olhares necessários para estas situações, da parte dos juristas, quer da parte dos advogados, quer da parte dos juízes. Aquilo que me pareceu mais ou menos unânime é que não seria como elemento decisor, mas sim como elemento de auxílio na decisão. Eu falava um pouco desta interpretação que é necessária fazer e que a inteligência artificial, as máquinas, eventualmente terão dificuldade de fazer na tal interpretação. Naquilo que me toca, concluiria desta forma: o direito não é uma ciência, é uma técnica, mas para além disso é uma arte. E esta arte não consegue ser transposta por um algoritmo qualquer. Então, por isso mesmo, deixem-me ser advogado, deixem-me ser humano, mas utilizando para o que eu puder a inteligência artificial. Muito obrigado pela excelente apresentação, Dr. Artur. Como temos muito pouco tempo, eu ainda gostaria de fazer uma pergunta ao professor Eduardo ou ao engenheiro Jorge. Em 3 minutos, a inteligência artificial e gestão de projetos são 2 temas importantes. Na vossa opinião, estão interligados para o sucesso de um projeto artificial. Qual é a vossa opinião relativamente a isto? Você deixava... Vou fazer assim, eu já vou condicionar a resposta do Jorge. Vou ser assim. Eu vou responder como trabalha a gestão de projetos para projetos de inteligência artificial e o Jorge vai responder como a inteligência artificial ajuda a gestão de projetos. Está bem assim? Perfeito. Ok. Então, si nós temos un proyecto que incluye cosas de inteligencia artificial, todas las fases de gestión de proyectos tienen que ser seguidas de una forma bastante rigurosa. Esto es, por ejemplo, análisis de riesgo.
¿sí? Precisa, no es análisis de riesgos tradicional, tiene que ser un análisis de riesgo de qué acontece. Primero, os sistemas tradicionais, estou falando de sistemas de software. Sistemas tradicionales de software, cuando no hacemos testing, etcétera, la idea es prevenir fallas. No podemos asegurar, como decía Dijkstra, no podemos asegurar que esté ya libre de fallas, mas podemos más o menos garantir que funciona relativamente bien. ¿Qué acontece? En inteligencia artificial no queremos. A inteligencia artificial falha, pode falhar. ¿Sí? Se eu posso dizer, eu sei jogar xadrez, não quer dizer que eu vou ganhar todos os jogos. A mesma coisa acontece com sistemas. Então temos que ter uma gestão de riscos. E uma gestão de riscos diferentes, que é qué pasa en los casos que son bien sucedidos, qué pasa en los casos que no son bien sucedidos, cómo es su acceso a los datos, cómo es el riesgo de si estoy violando legislación y no estoy violando legislación. Si de repente me encuentro que estoy violando la legislación de protección de datos, tengo que voltar todo para atrás, consigo. Todo ese tipo de cosas en una gestión de riesgos tiene que ser necesariamente visto. Otra es el análisis de factibilidades. Viabilidad, eso que es en portugués. O análisis de viabilidad. ¿Es viable hacer el sistema? ¿No es viable? ¿A cantidad de datos que obtengo van a ser suficientes? ¿O acceso a los especialistas? Esto dependiendo, digamos, cuál es el paradigma de inteligencia artificial que voy a utilizar. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Consigo suficiente conocimiento para poder capturar el conocimiento de los especialistas? Sí, no. Ese tipo de cosas, por ejemplo, puede ser fundamental en un análisis de viabilidad. Otra es a escolha do ciclo de vida do proyecto. ¿Sí? ¿Utilizo una metodología Agile? ¿Utilizo una metodología cascata? Depende. ¿Cómo es que yo puedo hacer un sistema de inteligencia artificial escalable si va a ser a partir de datos? Lo voy a ir refinando para que tenga mayor tasa de sucesos. Imaginemos ahora un sistema médico que detecta tumores y digo, bueno, voy a utilizar una metodología Agile. Las primeras veces va a detectar mal, vamos a operar un monte de personas que no innecesariamente, y a otras las vamos a dar por desahuciadas cuando ainda podían haber sido salvas. O vamos a hacerlo en un modelo cascata, o donde también le digo, voy a tener acceso a todos sus datos y voy a trabajar inmensa cantidad de años para que después las tecnologías, los avances hacen que todo lo que yo conseguí fuese inútil. Entonces, tiene que haber, por ejemplo, tiene que existir ese balance. Otro tema es cómo yo controlo de personas, cómo es el deployment. Porque el deployment de un sistema de inteligencia artificial también tiene muchas particularidades. Porque esto es, ok, el sistema funciona hoy. A próxima versión, voy a recapturar todos sus datos que tenía antiguamente y después, ¿sí? Ejemplo, imaginen que yo pegase los datos de guerras. Y voy a querer ainda conservar que estábamos a brigar con setas y arcos, o esa parte ya la voy a jugar fuera. ¿Y cómo la juego fuera? Recalculo todo de nuevo. O sea, el deployment y actualización también pasa a ser temas críticos. Hay más temas, digamos, de gestión de proyectos que deberían ser incluidos, staffing, etcétera. Cómo consigo los especialistas en determinada área, en determinada otra. Cómo consigo los especialistas humanos, la determinación de los stakeholders. Más pronto, lo que digo es, gestión de proyectos en proyectos de inteligencia artificial tem muita particularidade a ser explorada. Ok, olhando agora na vertente contrária, ou seja, temos uma panóplia de técnicas dentro da inteligência artificial, quais é que podem ser úteis quando eu estou a fazer gestão de projetos? Ok, eu aqui, nós próprios vamos utilizando já há algum tempo um pouco estas que estamos agora a consolidar, e pegamos basicamente em duas áreas dentro da inteligência artificial. Duas daquelas muitas áreas que o professor Eduardo Freire falou. Uma tem a ver na forma de representação de conhecimento. Estamos muito habituados em informática a trabalhar dados e ter bases de dados, só que quando nós queremos ter sistemas de inteligência artificial, nós temos que ter um pouco mais do que dados. Temos que ter dados com conhecimento associado, ou seja, metadados, não os metadados que falávamos ali atrás, mas um pouco metadados, metaconhecimento sobre a informação que temos. Isto porquê? Porque depois o que nós vamos ensinar aos algoritmos depois de raciocínio, que é outra componente da inteligência artificial que podemos utilizar na gestão de projetos, nós não lhes vamos colocar ali uma forma, nós vamos explicar-lhe ou criar ali regras para que ele sozinho faça algum tipo de raciocínio e, no fundo, nos ajude. Falando em concreto, como é que nós temos utilizado a inteligência artificial
dentro da gestão de projetos. Quando estamos a falar da gestão do conhecimento, nós temos, no fundo, o desenvolvimento de software na ótica do product line, ou seja, uma linha de produtos. Temos um produto que já é desenvolvido há muitos anos, há mais de 25 anos, e que vamos aplicando em diferentes clientes, em diferentes cenários. Um destes, que eu falei, central de reservas, temos grupos hoteleiros, temos operadores turísticos, temos transporte marítimo, temos N cenários de aplicação. E, portanto, há aqui muito conhecimento associado a todos estes case studies, por exemplo, ao nível dos requisitos. Okay? Portanto, eu tenho a descrição de um requisito entre o que é que são as várias divisões do requisito, a componente legal, a componente técnica, a componente do utilizador, okay? E a aplicação desse requisito aos múltiplos contextos em que ele existe. Okay? Portanto, há aqui um conhecimento bastante complexo sobre o que é um requisito. Aquele modelo tradicional em que eu tinha uma tabela com uma lista de requisitos e uma descrição única, ela não existe. Quando alguém pega 15 anos depois num subsistema para mexer nele e vai ver os requisitos, tem que perceber o contexto em que esse requisito, quem era o cliente, que tipo de informação é que esse cliente, quais eram as finalidades de negócio. Não basta olhar apenas para uma descrição técnica do que é que se pretendia implementar. Esta é uma das áreas. Outra vertente tem a ver com a dinâmica que um sistema tem, a vida de um sistema. Ou seja, eu tenho vários clientes com várias soluções instaladas, com N componentes reutilizadas entre vários clientes. Ao longo dos anos, não só os requisitos desses componentes vão variando, como vai havendo evoluções tecnológicas da infraestrutura onde ele está a correr e vai havendo incidentes reportados pelos clientes. Às tantas, no meio de umas centenas de subcomponentes, a gente não consegue focar a atenção em todos. Okay? E a inteligência artificial consegue-nos ajudar a monitorizar e a apoiar em quais são os temas que estão num estado mais crítico. Seja porque começou a haver muitos incidentes associados a essa componente, seja porque as tecnologias que foram utilizadas na implementação daquele componente estão a desaparecer do mercado, ou porque de repente deixamos de ter já não há recursos de programação associados àquela que venham com aquelas competências. Portanto, às vezes o foco da nossa atenção nas subsistemas de um projeto, portanto, neste caso não um projeto de software, mas podemos estar a falar de uma infraestrutura civil, portanto, tem componentes que não são óbvias, que não são diretas, mas que resultam sim das relações semânticas que essa componente tem com outros aspectos à sua volta. Depois temos também quem são, eu estou aqui a acelerar, temos também quem são a equipa que eu tenho, as competências da equipa. Eu não basta ter que é licenciado em Engenharia Informática e que fez uma formação adicional em cibersegurança. Não, as competências são uma coisa muito mais vasta e resultam dos projetos em que participou, da interação que fez online, onde muitos participam proativamente a partilhar conhecimento com outros. Há um conjunto de características que me ajudam a ter uma caracterização, como por exemplo a banca faz em relação aos clientes, ou como nas plataformas de compras online fazem acerca dos seus potenciais clientes. Ou seja, ter uma visão dos membros da equipa mais abrangente em termos das suas competências e até dos seus interesses. Porque quem gera programadores, quem gera uma equipa, às vezes então dá só uma tarefa porque é a pessoa mais adequada, é porque ele também está motivado para fazer aquela tarefa, ou porque no fundo temos que manter uma distribuição entre as tarefas chatas e as tarefas interessantes entre os vários elementos da equipa. E portanto, se nós tivermos uma caracterização semântica destes colaboradores, que é automaticamente atualizada conforme eles vão fazendo a sua atividade do dia a dia, nós podemos então ir para os tais, agora entrando na segunda vertente, para os sistemas de raciocínio e os algoritmos que a inteligência artificial disponibiliza, que nos vão ajudar a, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, onde é que eu foco a minha atenção? Eu tenho 15 projetos a correr em simultâneo, mais 25 sistemas em manutenção, tenho... Onde é que eu tenho que focar a minha atenção? Existem sistemas como a ativação de memória, algoritmos de ativação de memória, que baseia-se um pouco também no estudo dos seres humanos, que me fazem uma propagação do que está a acontecer, de maneira a dizer esta parte está mais ativa. Portanto, é um pouco como as redes sociais, etc., chamam a atenção mais para um facto ou para o outro, que eu posso usar isto para dizer, olha,
de todo o teu universo de software que tu geres, de todas as componentes que tu geres, se calhar estas aqui são as mais ativas e a tua atenção devia estar aqui. Seja porque tiveram muitos incidentes, seja porque tenho muitos clientes a fazer pedidos à volta daquela componente, que às vezes não é diretamente naquela, é nas interfaces que usam aquela componente e, portanto, isto ajuda-me a gerir a atenção. Outros exemplos, dentro dos requisitos ainda, é a revisão de crenças. Portanto, muitas vezes a gente vai definindo requisitos para um sistema, fruto ou de um cliente específico, ou de um utilizador, ou de um cenário de utilização, mas ao longo do tempo foi-se mantendo sempre aquele requisito técnico na plataforma, embora os motivos que o originaram já não existem. Deixámos de trabalhar com o cliente, ou ao final aquilo foi por foi por causa do Covid, agora a gente espera que não haja mais Covid, então tudo o que foi feito do Covid se calhar já não é tão importante mantermos no sistema. Então, os algoritmos de revisão de crenças, onde o professor Eduardo Fermé conhece bastante bem, podem nos ajudar a, de facto, ir descartando num sistema que está vivo ao longo do tempo, ir descartando requisitos que já não são relevantes, ou até identificar requisitos que são conflituantes entre si. Portanto, no fundo, pode também haver esta componente. Um último exemplo de aplicação de inteligência artificial dentro da gestão de projetos tem a ver com a associação entre o que há para fazer e quem vai fazer. Okay? Portanto, há algoritmos de recomendação, é uma das áreas que nós temos uma pessoa a trabalhar nessa, duas pessoas até das teses de mestrado do projeto estão a trabalhar nessa área. As pessoas, quando a gente vai ver recomendações de hotéis, o sistema vê o nosso perfil, tem o nosso histórico e recomenda-nos hotéis que são mais adequados para nós. Quando nós podemos aplicar isto na gestão de projetos, ou seja, quando surge uma nova tarefa para ser executada, se eu tiver uma caracterização do perfil dos meus membros da minha equipa, num modelo tradicional de gestão de projetos, o sistema pode já me sugerir quem são as pessoas mais adequadas para endereçar, para assumir aquela tarefa. E, portanto, eu posso ter aqui, não um sistema automático de atribuição de tarefas, mas um sistema assistido que apoia o gestor de projetos a encontrar, e se estivermos a falar de equipas, como algumas empresas têm 1000 programadores ou equipas bastante grandes, posso estar a falar de programador ou posso estar a falar de uma equipa. Okay? E o sistema pode-me ajudar a rapidamente filtrar os top 5 mais adequados para aproximar-se daquele problema. Ou se quisermos sermos mais radicais, podemos fazer isto ao contrário. Ou seja, numa organização plana, okay? Não há hierarquia, cada pessoa é que escolhe o que é que vai fazer. Eu posso ter o sistema a recomendar-me quais são as tarefas mais adequadas para eu fazer. Okay? Portanto, eu posso ter um sistema em que, no fundo, vão caindo pedidos, okay? E cada pessoa, quando chega lá, no início da semana, o sistema diz, olha, tendo em conta a tua experiência, e aqui é mais, tendo em conta o que tu definiste como sendo os teus objetivos de evolução na carreira, okay? As tuas áreas de interesse, estão aqui estas tarefas que achamos que tu podes assumir. É óbvio que isto tem que ser um pouco mais moderado, porque há tarefas que ninguém quer, mas que têm que ser feitas, mas com um pouco de inteligência conseguimos ter aqui uma aplicação que vem exatamente ajudar neste processo de encontrar a pessoa mais adequada para executar a tarefa que queremos. Muito obrigado. São alguns exemplos. Muito obrigado. Eu, com algum conhecimento de gestão de projetos, falhei num, que é a gestão de tempo. E estamos mesmo no limite. Naturalmente que ainda gostaria de fazer mais uma questão ao Dr. Artur Batista, não temos tempo, penso que ficaríamos por aqui. Gostaria de saber se alguém tem alguma questão a colocar, aproveitem. Não. Parece que há um orador que não... Sim, ainda falta o fim, da nossa parte está tudo. O Dr. Paulo Veiga irá, digamos, fazer uma pequena reflexão do que fiz em poucas palavras, muito rapidamente. Sim, senhora. Sim, senhora. Obrigado. Foi muito interessante. Só duas notas finais. A primeira tem a ver com a ética. Eu esqueci de falar na ética porque é uma palavra que é muito cara para mim. E a ética não é mais nem menos que uma componente da filosofia que estuda a moral. E nós sabemos que cada um de nós tem a nossa própria moral. E pronto, e não posso alongar mais sobre isto, mas eu não conheço nenhum engenheiro informático que tenha tido uma cadeira de ética no seu curso de licenciatura ou mestrado. Eu não conheço, ok? Não conheço nesta Europa cursos
de engenharia, não, eu sei, professor, o professor esteve a falar disso, eu sei, eu estou a falar, try to see the big picture. Faltam, pronto, então se há é uma cadeira semestral que vale 0.05 para a média final, não é? E isto tem que ser mais forte. Tem que ser, de facto, tem que ser mais importante, porque senão vamos cometer aqui erros crassos. A última nota que eu tinha aqui para vos dizer é que falou-se aqui um bocadinho de qualidade, mas falou-se pouco. Infelizmente falou-se pouco também, não é? Mas a qualidade nos temas de gestão é fundamental. E nós somos fanáticos aqui no grupo EAD da qualidade. Temos todas as certificações que consideramos pertinentes para as nossas atividades, a 9, a 14, a 45 e a 27. E, portanto, ISOs, não é? ISOs, e a qualidade não é mais nem menos daquela área que havia nas empresas que chamávamos organização e métodos, isto no final dos anos 90 ou anos 80, não é? E, portanto, reinventámos a qualidade e conseguimos, de facto, fazer aqui a qualidade, eu costumo dizer que é a gestão para totós, não é? Porque quem não sabe gerir, adota um sistema de gestão da qualidade. Com a 9000 aprende a gerir clientes, que a 14 aprende a ver os impactos no ambiente, que a 45 garante que os seus funcionários não têm acidentes de trabalho e que têm um grau de compliance com a legislação laboral, enfim, mais próximo, porque ninguém cumpre a 100% o problema que é atrapalhado aqui a legislação laboral em Portugal, e com a 27.000 endereça corretamente nos seus princípios os temas da segurança da informação e do tratamento de dados pessoais, entre outros. E, portanto, quem não sabe gerir como nós, adote os temas da qualidade nesta perspectiva. Pronto, era isto que eu vos queria falar, qualidade e ética. Muito obrigado mais uma vez e foi um sucesso. Eu adorei estar aqui com vocês. Muito obrigado, Paulo, Dr. Paulo Veiga. Agradeço. Iremos estar novamente na terceira edição. Será também o nosso convidado. Agora eu gostaria de ter um slide para quem quiser um certificado, e que nós tivemos 37 pessoas online, pode enviar o pedido para o endereço do paulomadeira@apogep.pt, utilizar o nome que fizeram a entrada no software, ou no software de visualização, e depois nós iremos enviar o certificado. Neste momento, cabe agradecer a todos a vossa presença, aos meus amigos moradores, muito obrigado e até breve, ou até uma próxima. Muito obrigado.